Nos é contada uma história no livro de Êxodo sobre 5 mulheres que criaram uma mudança significativa. Era o 40º ano desde o êxodo do Egito, pouco antes de o povo judeu entrar na Terra Prometida. Moisés foi informado por Javé que a distribuição do território de cada tribo seria determinada, entre outros fatores, por meio de um sistema de loteria. Cada homem da tribo receberia um pedaço de terra dentro do território de sua tribo. Quando o homem falecer, seu filho herdará sua propriedade. Isso garante que cada lote permaneça dentro da família a qual foi inicialmente atribuído. Números 26 versículo 2 Faça o recenseamento de todos os homens da congregação dos filhos de Israel, de 20 anos para cima, segundo as famílias de seus pais, todos em Israel que podem ir à guerra. Como parte da lista dos vários clãs, lemos que Zelofiade não teve filhos, apenas filhas. Números 26 versículo 33 Zelofiade, filho de Efer, não teve filhos, mas apenas filhas, e os nomes das filhas de Zelofiade eram Malharra, Noa, Oglarra, Milca e Tirza. Zelofeliad foi um dos homens que deixaram o Egito e se dirigiram para a terra prometida sob a liderança de Moisés. Muitos desses homens morreram no deserto. Depois que Zelofeliad faleceu no deserto, suas filhas ficaram preocupadas com a possibilidade de não terem direito a uma parte da terra. Como resultado, eles buscaram a ajuda de Moisés. Quando as filhas de Zelofeliad estavam crescendo, as mulheres não tinham liberdade para se apropriar dos bens de seu pai. Portanto, essas senhoras estavam em uma posição difícil. Então as 5 filhas de Zelofiade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das tribos de Manassés, que era filho de José, aproximaram-se com um pedido. Estes são os nomes de suas filhas, Malharra, Noa, Oglarra, Milca e Tirza. Eles se apresentaram diante de Moisés, Eleazar, o sacerdote, os líderes e toda a congregação da entrada da tenda do encontro, dizendo: Nosso pai morreu no deserto. Ele foi não entre aqueles que se reuniram contra o Senhor na companhia de Corá, mas ele morreu por seu próprio pecado, assim como todos aqueles que se rebelaram em Cádiz e ele não teve filhos. Por que o nome de nosso pai deveria ser removido de sua família porque ele não tinha filho? Dê-nos uma posse. Terra entre os irmãos de nosso pai. Então, Moisés trouxe o caso deles perante o Senhor. Números 27 versículo 1 ao 5. Spurgeon usou as filhas de Zelofeliad como exemplos de pessoas corajosas que aceitaram uma herança pela fé. Eles disseram: por que o nome de nosso pai deveria ser removido de sua família? As filhas de Zelofeliad levantaram uma preocupação sobre sua herança. Como Zelofeliad não tinha filhos para tomar posse de suas terras e levar seu nome, negar a herança aos únicos parentes dele acabaria com seu nome. Tradicionalmente, quando havia filhos nascidos em uma família, a propriedade do pai era dividida entre seus filhos após sua morte. O filho mais velho recebendo o dobro de seus irmãos. Deuteronômio 21 versículo 15 ao 17, se um homem tem 2 esposas, uma amada e outra não amada, e tanto a amada quanto a não amada lhe deram filhos, e o filho primogênito pertence à esposa não amada, então no dia em que ele deixar seus bens para seus filhos, ele não pode tratar o filho de sua esposa amada como primogênito no lugar do filho da esposa não amada, o verdadeiro primogênito. Em vez disso, ele deve reconhecer o filho da não amada como o primogênito, dando-lhe uma porção dobrada de tudo o que ele tem, pois ele foi o começo de sua força. Poder gerador, a ele pertencem os direitos do primogênito. Vimos que Moisés trouxe o caso deles perante o Senhor. Quando confrontado com um grande desafio, Moisés respondeu como deveria: Moisés buscou a Deus. Também vemos a sabedoria de Moisés aqui. Se este fosse um líder que não buscasse a voz de Deus, ele poderia facilmente ter dispensado as filhas de Zelofiade. Esta não poderia ser a única vez que Moisés levou os casos das pessoas a Deus. Este é definitivamente o coração de um líder justo. Um comentarista popular da Bíblia observou: pois era um caso difícil e, embora o apelo deles parecesse razoável, Moisés mostrou sua humildade e modéstia de que ele não o determinaria sem a direção particular de Deus.
Esses versículos também dão uma indicação de como a jurisprudência pode ter funcionado em Israel. As leis gerais teriam sido promulgadas, então exceções legítimas ou considerações especiais viriam aos anciãos e talvez fossem trazidas ao próprio Moisés. Ele então esperaria uma decisão do Senhor. Números 27 versículos 6 ao 8, então o Senhor disse a Moisés, o pedido das filhas de Zelofeade é justificado. Além disso, você deve dizer aos israelitas, se um homem morrer e não tiver filho, você deve transferir sua herança para a sua filha. Parece que Deus ficou satisfeito quando as filhas de Zelofeade apresentaram suas preocupações a Moisés. Como resultado, Deus anunciou que se um pai não tivesse filhos, sua herança seria passada para suas filhas. Essa foi uma mudança significativa na lei de herança da época e demonstrou a justiça e a consideração de Deus por todos os seus filhos. Nós até lemos a frase, e dá-lhes. Em hebraico, a palavra é masculina para indicar que as mulheres nesta situação deveriam desfrutar do privilégio do homem e que a Canaã celestial da qual este era um tipo não pertencia menos a mulheres do que aos homens. Essas leis foram criadas com a expectativa e crença de que a terra de Canaã seria herdada. Isso foi um problema apenas para as filhas de Zelofeade, porque eram mulheres de fé que realmente acreditavam que Israel possuiria a terra de Canaã. As filhas do caso de Zelofeade ajudaram a esclarecer a lei de herança para o povo de Israel. Devido à decisão sobre as filhas de Zelofeade, as mulheres foram incluídas na lista de herdeiros elegíveis de propriedade. A ordem de herança era a seguinte: filho, filha, irmão, tio paterno e parentes mais próximos dentro do clã. Não era permitido transferir propriedade para fora da tribo. Em Números 36, ouvimos novamente sobre os filhos de Zelofeade. Desta vez foi em relação a quem eles poderiam se casar. Um problema em potencial apareceu. Se as filhas que agora possuíam terras se casassem com homens de outras tribos, elas se juntariam à tribo de seus maridos e levariam as terras de seus pais com elas. Deus deu um remédio simples para o que poderia ter sido um grande problema. Deus instruiu que as filhas de Zelofeade poderiam se casar com quem quisessem dentro do clã tribal de seu pai. Números 36 versículo 7. Portanto, nenhuma herança dos israelitas será transferida de tribo para tribo. Para cada um dos israelitas. Na Bíblia, a coragem também é chamada de bom ânimo, como em Marcos 6 versículo 50. A palavra grega traduzida como coragem e bom ânimo significa literalmente ousadia e confiança. Na Bíblia, a coragem é o oposto do medo. Quando Deus nos ordena a não temer, a ter bom ânimo e a ter coragem, Ele está sempre a ordenar contra o medo, que é o oposto da coragem. Lucas 12 versículo 32, não tenha medo e ansioso, pequeno rebanho, perceberemos que Deus é capaz de nos capacitar a viver como vencedores à medida que saímos vitoriosos. Por favor, capacite-nos a permanecer resolutos quando formos desafiados e ajude-nos a sempre olhar para Jesus, aquele que triunfou sobre provações horríveis e maldade. Agradecemos a tua graça que sempre nos basta. Em nome de Jesus, a coragem nunca nos escapará. Amém.